O tema do sermão de hoje é só a graça, nada mais. Só a graça, nada mais. E eu quero começar essa reflexão com vocês lendo um verso de Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, verso 13. E eu quero que você acompanhe comigo. Vai ter projetado aí na sua tela. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Como eu já disse, o tema de hoje é graça, só a graça, nada mais. Uma das principais palavras que me vem à mente quando eu penso em ser cristão, quando eu penso em Jesus, quando eu penso nas Escrituras, quando eu penso em Deus, eu me lembro da palavra graça. A maravilhosa graça de Deus, que muitas vezes cantamos aqui várias canções, aliás hoje cantamos Faz chover perdão e graça. É interessante que em toda a teologia formulada, elaborada, nós vemos a palavra graça permeada nisso tudo. Por exemplo, um dos 5 pilares da reforma protestante é sola gratia, chamada das 5 solas, e uma delas é sola gratia, ou seja, só a graça, só a graça. Sola gratia é o ensinamento de que a salvação vem por meio da graça e é um favor imerecido, e eu não tenho nada que possa fazer para contribuir pela salvação, é algo que eu recebo por Deus e de Deus. Graça é receber o que eu não mereço, isso é graça. Misericórdia de Deus é eu não receber o que eu mereço. Então quando nós falamos de sola gratia, um dos pilares da reforma, é algo de um favor imerecido apenas, não como algo que eu mereça, mas algo que eu recebo sem merecer. Isso significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus. Mas se nós caminharmos além dos cinco pilares da reforma, e nós olharmos para os 5 pontos do calvinismo, nós vemos que um deles é a graça irresistível. Existe lá a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a perseverança dos santos, mas a graça irresistível. Ela é conhecida também, essa graça irresistível, como graça eficaz ou vocação eficaz. Essa doutrina ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível e supera toda e qualquer resistência. E essa graça, quando então Deus soberanamente visa salvar alguém, o indivíduo não tem como resistir a essa graça. E ela então alcança o coração do homem. Não tem como resistir. É interessante nós observarmos, parando um pouco por aqui, é que quando Deus deseja salvar alguém, não tem como resisti-lo. Eu me lembro da história de Paulo, é um exemplo clássico. Paulo querendo perseguir os cristãos, ele estava indo até Damasco, e Deus com a sua graça irresistível derruba ele no chão e fala, eu quero você, e tudo, não teve como resistir. Tantos outros homens, a iniciativa da salvação sempre parte de Deus, é uma graça irresistível. Então não tem como resistir quando Deus deseja te salvar, te incomodar, ferver, queimar o seu coração, não tem como resistir à ação do Espírito em te salvar. Mas se nós caminharmos pensando também na teologia, nós podemos ver que tem 2 tipos ou 2 formas de graça, a graça comum e a graça salvadora. A graça comum é aquela graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. Essa palavra comum quer dizer algo que é dado a todos os homens, não só os salvos. É a graça de você poder viver, é a graça de você poder se alimentar, é a graça de você poder ter emoções. São graças comuns. Todos, homens e mulheres, salvos ou não, recebem essa graça. E tem a graça salvadora, que é aquela que é especial e aquela que
convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o transforma, e o traz para perto de Deus. Mas eu poderia aqui caminhar teologicamente, falando de graça, e sobre os grandes teólogos, e o que dizem eles a respeito da graça. Mas o objetivo desse sermão não é teorizar, expor, falar a respeito da graça na questão teológica. Eu prefiro neste momento transmitir graça ao invés de explicar a graça para você. Meu desejo é que esse também seja o seu objetivo, saber o que é graça, saber o que é graça. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele chama a graça de a última palavra perfeita. Ele a chama assim porque todos os usos que ele consegue encontrar para ela retém um pouco da glória original. Lembra-nos de que as coisas boas não vêm dos nossos próprios esforços, e sim pela graça de Deus. É interessante nós pensarmos a respeito disso. Nós muitas vezes usamos a palavra graça sem compreendermos o significado desta palavra. Muitas pessoas, por exemplo, dão graças antes das refeições, para agradecer pelo alimento que elas têm à mesa. Outras são gratas pela bondade de alguém. Nós nos sentimos gratificados pelas boas notícias que recebemos, nos sentimos congratulados quando temos sucesso em algo, nos sentimos graciosos quando nos hospedamos ou recebemos pessoas em nossa casa. Quando uma pessoa nos serve bem, nós deixamos uma gratificação. Em cada um desses usos, eu vejo a palavra graça sendo usada. Um compositor, por exemplo, ele pode inserir uma nota graciosa e melódica numa partitura, embora ela não seja essencial àquela melodia, ela é gratuita, elas acrescentam um brilho especial na música, um toque especial. Na Inglaterra, por exemplo, meu irmão, minha irmã, os súditos britânicos, eles se dirigem à realeza utilizando a expressão sua graça. Os estudantes das faculdades de Oxford e Cambridge, lá na Inglaterra, eles podem receber uma graça que os isenta de certas exigências acadêmicas. O parlamento britânico declara um ato de graça para perdoar um criminoso. As editoras ofereciam exemplares de graça, não sei se você já recebeu assim, quando você queria assinar uma revista, eles nos presenteavam com alguns exemplares de graça das revistas se nós fizéssemos uma assinatura anual. Mas nós aprendemos também a palavra graça através do antônimo de graça. Os jornais, por exemplo, e a mídia tem publicado isto, que o comunismo caiu em desgraça. Não há nenhum exemplo de sucesso do comunismo. Nós insultamos uma pessoa apontando a carência de graça e nós a chamamos seu ingrato. Alguém realmente desprezível não tem a menor graça. Talvez um dos usos prediletos da palavra graça seja na expressão persona non grata, uma expressão em latim que quer dizer uma pessoa que ofende o governo com algum ato de traição, e ela é proclamada oficialmente como uma pessoa não grata, indesejável. Você conhece alguma persona não grata na sua casa, na sua família? Espero que não. Os muitos usos da palavra graça me convencem, meu irmão, minha irmã, que ela é realmente uma palavra surpreendente. Ela contém a essência do Evangelho, a palavra graça. O mundo, meu irmão, minha irmã, tem sede de graça em situações que nem ele mesmo reconhece. E infelizmente não nos causa admiração, aliás, não me causa admiração, felizmente, aliás, que nós cantamos o hino Graça Excelsa e ouvimos ele em várias ocasiões por todo o mundo, e um hino que foi escrito há mais de 200 anos atrás. Niebuhr, um teólogo, ele disse certa vez: as grandes revoluções cristãs
não acontecem por meio da descoberta de algo desconhecido até então. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente algo que sempre esteve aí. É preciso, meu irmão, minha irmã, resgatar e entender o sentido da graça. Por estranho que possa parecer, às vezes eu descubro a ausência de graça dentro das próprias igrejas. No meio do povo de Deus, uma instituição fundada para proclamar o evangelho da graça de Deus, como disse Paulo em Atos 20 e 24, às vezes nós não encontramos graça. Disse que um veterinário fica sabendo muita coisa a respeito de um animal, do dono de um animal, mesmo sem conhecê-lo, apenas olhando para o animal. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, para nós iniciarmos: o que o mundo fica sabendo a respeito de Deus ao nos observar como seus seguidores aqui na terra? O que o mundo fica sabendo? Será que ele tem visto graça em você? Será que ele tem visto graça em mim? Se nós buscarmos as raízes da palavra graça no grego, nós vamos descobrir que é um verbo que significa eu me regozijo, eu estou feliz. Em minha própria experiência, meu irmão, minha irmã, o regozijo e a alegria não são as primeiras imagens que vêm à mente daqueles sem igreja quando pensam na igreja. Normalmente as pessoas, os sem igreja, nos imaginam como santarrões e veem a igreja como um lugar para ir quando tiverem todas as coisas corrigidas, endireitadas nas suas vidas, não antes. Eles pensam na igreja como um lugar de moralidade que não tem graça, um lugar onde tem os santos, os perfeitos. Que graça nós estamos transmitindo? Um lugar em que essa pessoa só vem se ela tiver endireitado a vida dela antes. Alguns de nós, meu irmão, minha irmã, nos parecemos tão ansiosos em fugir do inferno que nós nos esquecemos de celebrar a nossa viagem para o céu e lembrarmos da palavra graça. Muitas vezes, ao invés de nós construirmos pontes com as pessoas, nós temos construído muros, porque nós não temos manifestado a graça de Deus nas nossas vidas. Um conselheiro americano chamado David Seamands, ele resume sua carreira da seguinte forma, preste bastante atenção, eu acho que essa frase, essa não estará projetada. Ele diz assim: há muitos anos cheguei à conclusão de que as duas causas principais dos maiores problemas emocionais entre os cristãos são estas: o fracasso em entender e receber e viver a graça e o perdão incondicional de Deus, e o fracasso em anunciar esse amor, esse perdão e essa graça incondicional aos outros. Lemos e ouvimos falar sobre uma nova teologia da graça, e até cremos nela, diz ele, mas não é assim que vivemos. As boas novas do Evangelho da graça não penetraram no nível das nossas emoções. Como você tem vivido o seu cristianismo, a sua vida com Deus? Como tem sido? Gordon MacDonald, essa frase será mostrada, ele disse assim: o mundo pode fazer quase tudo tão bem ou melhor que a igreja. Você não precisa ser cristão para construir casas, alimentar os famintos ou curar os enfermos. Há apenas uma coisa que o mundo não pode fazer: ele não pode oferecer graça. Essa, meu irmão, minha irmã, é a única contribuição realmente importante que nós como igreja podemos trazer. Aonde mais o mundo poderia encontrar graça? Pensei. Aonde mais as pessoas distantes de Deus, longe da salvação, poderiam encontrar graça, se não for dentro ou em meio à igreja, ou através da igreja? Será que nós temos sido esse canal de transmissão de graça de Deus?
Fiquei pensando e li o livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, aliás, recomendo. E numa das páginas ele escreve uma frase que me chama muita atenção, diz assim: rejeitei a igreja durante algum tempo, porque encontrei bem pouco graça ali. Voltei, porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Olha só que forte. Eu rejeitei a igreja durante algum tempo, porque eu encontrei bem pouco graça ali. Voltei para a igreja, porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Se você que me assiste hoje não tem se sentido amado por Deus, recebido por Deus, às vezes acanhado, e talvez você esteja se sentindo desprezado por aqueles que se dizem cristãos, é hora de você pensar na graça de Deus. É hora de você e eu, que somos cristãos, demonstrarmos essa graça, recebermos as pessoas, sermos graciosos com as pessoas, porque como cristãos nós somos levados a pensar na graça como algo ligado somente à salvação, mas a graça é muito mais do que a forma como chegamos a Jesus. A nossa caminhada como cristãos, meu irmão, minha irmã, deve ser sempre alimentada pela graça de Deus. Só a graça, nada mais. Como é o tema? Somente a graça, a maravilhosa graça de Deus. Nós não podemos fazer nada nele ou para ele que não venha da graça dele. Portanto, é o que eu disse no início daquele verso: pois é Deus quem efetua em vocês, em mim, tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Mas na prática, meu irmão, minha irmã, na realidade, nós pensando de forma prática, a graça nos traz alguns benefícios, e é sobre eles que eu quero falar. Quais são os benefícios que a graça de Deus nos oferece? É sobre eles que eu quero dizer. Vamos pensar num primeiro, e talvez o mais importante. Primeiro, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Você e eu somos salvos pela graça. O único caminho para o céu, para a salvação, é através da porta da graça. Você não pode ganhar a salvação, você não pode trabalhar para alcançar a sua salvação, você não pode comprar a sua salvação. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste, você nunca fará por merecer a salvação. A salvação é graça, você é salvo pela graça. Só Deus pode oferecer essa graça da salvação. Portanto, se você entregou sua vida para Jesus, você pode colocar a mão no seu peito e dizer assim: eu sou salvo pela graça. Pela graça. Somente pela graça. Só pela graça. Somente pela graça. Como nós cantamos às vezes: não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Nós não podemos comprar o amor de Deus, não podemos comprar a graça de Deus. Por mais sacrifício que você possa fazer, você nunca fará por merecer a graça. Graça é receber o que você não merece. É eu receber o que eu não mereço, que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos salvos pela graça. Porque se fosse por merecimento, meu irmão, estaríamos todos condenados. Pense a respeito e valorize a graça do Senhor. Mas tem um segundo benefício da graça: nós somos perdoados pela graça. Apesar de a gente não merecer esse perdão, Deus faz um novo começo nas nossas vidas pela sua graça. Isaías 43, 25 diz assim: sou eu, Deus dizendo, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Eu me emociono em saber que Deus decidiu esquecer os meus pecados. Deus decidiu, por amor a Ele, por amor dEle mesmo,
que ele não se lembrar mais dos seus pecados, dos meus pecados. Ele decidiu apagar as nossas transgressões. Nós somos perdoados pela graça, meu irmão. Você pode bater a mão no seu peito, não com orgulho, mas com alegria e gratidão no coração, e dizer: eu sou perdoado pela graça. Mas vamos mais adiante. Um outro benefício da graça: nós somos sustentados pela graça, meu irmão, minha irmã. Deus nunca vai te pedir para fazer algo que Ele não tenha te dado capacidade para fazer e poder para fazer. Esse poder e essa habilidade é chamado graça. Como eu disse no início dessa reflexão, pois é Deus quem efetua em vocês, em mim, tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Nós somos sustentados pela graça, meu irmão. Me lembro quando Paulo chora diante do Senhor, fala: Deus, tira esse espinho da minha carne. 3 vezes ele orou, e Deus fala: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós somos sustentados pela graça. Ah, se não fosse essa graça. Mas vamos mais adiante. Nós somos curados pela graça, meu irmão. Deus sara os nossos corações quebrados e cura as nossas feridas, embora nós não mereçamos. Graça é algo que eu não mereço. Salmo 147, verso 3 diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Isso é graça. Deus cura você e a mim pela graça. Portanto, você pode dizer com alegria e gratidão: eu sou curado pela graça. Você foi curado da maior doença que o mundo pode te oferecer: o pecado, a condenação. Você foi curado. Ele levou sobre si todas as suas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados, meu irmão. Isso é graça. Você e eu somos curados pela graça. Mas a Bíblia continua: nós somos libertos pela graça. Nosso relacionamento com Jesus não é um monte de tarefas rotineiras, não é algo monótono. Ao invés disso, nós devemos descansar no que o Senhor já fez. Você foi liberto do pecado, da condenação. Você foi liberto de ir para o inferno, de ser condenado pela graça de Deus. Você nunca pode bater no peito e falar: fui eu que consegui, porque é graça, é só Ele. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus em todos os momentos, nos prantear diante da presença do Senhor de alegria, agradecermos a Deus pela salvação, pela libertação, pela cura. Se a sua vida como cristão não é uma vida de descanso em Jesus, você está se tornando um legalista. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode se prostrar diante do Senhor aí agora e dizer: Deus, eu sou liberto pela sua graça. Eu fui salvo pela sua graça. Eu fui alcançado pela sua graça. Eu fui curado pela sua graça. E temos mais um benefício da graça, meu irmão: recebemos dons e talentos pela graça. Dons e talentos. Deus deu a cada um de nós a capacidade de fazermos algo muito bem, e temos que usar nossas habilidades
para Ele, para a honra e glória dEle. Quantas pessoas Deus deu lindos talentos e dons, e elas estão usando para o benefício próprio, ou usando distantes de Deus. Quantos cantores que começaram a cantar dentro dos templos, famosos, que se distanciaram do Senhor e usaram os dons que Deus deu para autopromoção, e muitos deles terminaram de forma trágica. Você lembra algum deles? Whitney Houston, Elvis Presley, lembra-se deles? Homens e mulheres que começaram cantando dentro dos templos. Deus deu grandes talentos pela graça dele, e as pessoas usaram seus talentos para os seus próprios benefícios e se perderam neste mundo. Tantos outros nomes, queridos. Deus, nós recebemos dons e talentos pela graça. Romanos 12, dos versos 6 a 8 diz: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Olha, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Você, meu irmão, minha irmã, eu, recebemos dons e talentos pela graça. Portanto, mais um motivo para você se prostrar diante do Senhor hoje. Daqui a pouco, na sua casa aí, onde você estiver, se ajoelhar diante do Senhor e dizer assim: Deus, eu recebo dons e talentos pela sua graça. Só a graça, nada mais. Mas eu continuo. Nós somos usados pela graça. Deus me usa, Deus te usa, Deus nos usa para cumprir os seus propósitos neste mundo, não por causa de qualquer coisa que nós tenhamos feito, mas simplesmente por sua graça. Graça. Efésios 3,7 diz assim: deste evangelho, Paulo dizendo, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça. Deus usa você, é pela graça dele. Nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro. Nós somos instrumentos na mão do Senhor, pela graça dele. Ele poderia usar outras pessoas, ele resolveu usar você e a mim. Isso é graça, querido. Você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, porque nós somos usados pelo Pai eterno, estamos nas mãos daquele que nos usa pela sua graça. A glória sempre é dele, a graça é dele. Quase concluindo, avanço mais um benefício. Nós temos segurança na salvação através da graça. Cantamos a primeira canção hoje à noite, que segurança, sou de Jesus. Nós temos segurança da salvação através da graça. Nós não podemos, preste bastante atenção, se você é salvo, se você se entregou a vida a Jesus, nós não podemos perder a salvação, porque é um dom de Deus. Se você pudesse ganhar sua salvação, então você poderia perdê-la no momento em que você parasse de trabalhar ou seguir a Jesus. Mas a salvação não foi você que ganhou e conquistou, foi Deus que te deu. E você não pode perdê-la. Isso é graça. Você nunca conseguirá entrar nos céus por seus méritos, queridos. Isso é graça. Você tem segurança da sua salvação por causa e através da graça. Judas 1, 24 e 25 diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. O texto diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula
Ele é quem nos dá segurança da salvação. Isso é graça, meu irmão. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: eu tenho a segurança da minha salvação pela graça de Deus. Penúltimo benefício: nós somos transformados pela graça. Por meio da graça de Deus, Ele nos faz novos pela renovação das nossas mentes. Isso é ser transformado pela graça. Romanos 12:2, um texto muito conhecido, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você é transformado pela graça. É Deus quem transforma os seus valores, Deus quem muda o seu pensamento, é Deus quem transforma a sua vida. Isso é pela graça, nunca será por merecimento. Eu costumo dizer que se fosse por merecimento, ninguém seria salvo, porque a salvação é graça. Se fosse por merecimento, nenhum teria a sua vida transformada, porque é graça. E eu concluo com mais um benefício da graça: nós estamos sendo amadurecidos pela graça. O trabalho de Deus de nos transformar à semelhança de Jesus acontece, meu irmão, minha irmã, não porque nós alcançamos por nosso mérito, ou por nosso próprio esforço, mas é pela graça de Deus. Essa transformação, esse amadurecimento que Deus tem feito na sua vida, esse crescimento, Ele transformando você cada dia mais semelhante a Jesus, é Deus quem faz pela graça, não é você quem faz. Isso é graça. 2 Pedro capítulo 3 verso 18 diz, olha o que Pedro escreve: cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre, amém. Pedro diz isso. Você e eu somos amadurecidos, estamos sendo amadurecidos pela graça, nos tornando mais maduros, com mais maturidade. Isso é graça de Deus. John Wesley disse certa vez, eu já disse e repeti essas frases algumas vezes aqui, diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Isso quem faz é Deus e pela sua graça. Isso é graça, só a graça, nada mais. E eu concluo dizendo que a graça de Deus é real e poderosa na minha vida. Você conseguiu perceber e notar e anotar todos esses benefícios da graça? Aí você pode perguntar: pastor, mas como eu recebo todos esses benefícios? Se você ainda não entregou a vida para Jesus, a única forma de receber esses benefícios está em 3 palavras: crer em Cristo. Você precisa se render a Jesus. Você precisa se entregar a Jesus. Seria muito trágico você descobrir o que Deus quer fazer na sua vida através da graça, mas nunca receber essa graça na sua vida. Não há 23 passos para responder essa pergunta. Não há necessidade de ir num seminário, estudar sobre isso. Não é necessário você conhecer teologicamente a palavra graça. A Bíblia dá uma resposta simples, 3 palavras, como eu disse: crer em Cristo. A graça de Deus é totalmente envolta em uma pessoa apenas, em Jesus Cristo. Todos esses benefícios que eu disse para você agora, você pode receber se você crer em Cristo. Você não pode recebê-lo através de uma religião. A religião não salva você, querido.
Você não pode receber esses benefícios através de um ritual, de um sacrifício, de um voto. Você não pode obtê-la através de algumas regras. Você só pode tê-la através de Jesus Cristo. Aliás, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A graça de Deus, meu irmão, minha irmã, é gratuita. Você apenas tem que recebê-la. Eu preciso ser muito claro para você entender. A graça de Deus não é barata. Ela custou a vida de Jesus. A graça de Deus é o presente mais caro que você pode receber, pois Jesus morreu na cruz um dia para pagar por ela. E eu, olhando sobre isso, eu quero concluir terminando já, li uma frase de Bonhoeffer, que ele disse assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Também me lembrei de uma frase de Billy Graham, que ele disse assim: Cristo não sofreu e morreu para nos oferecer uma graça barata. Ele não se voluntariou à cruz para que nós tivéssemos uma vida fácil, ou oferecer uma fé construída sobre uma crença fácil. Alguém já afirmou, diz ele, a salvação é gratuita, mas não é barata. A morte de Jesus na cruz, meu irmão, minha irmã, cumpriu 3 coisas na minha vida e na sua. Ela pagou o preço do pecado. Alguém deve pagar a penalidade do nosso pecado. Se você tem um relacionamento com Jesus, Ele quitou o pagamento do seu pecado, você é dele agora, e você terá esses benefícios da graça. Mas também a morte de Jesus na cruz quebrou o poder do pecado na sua vida. A morte de Jesus na cruz nos dá o poder de mudar os nossos hábitos, feridas e obsessões que atrapalham as nossas vidas. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Nós não deixamos de ser pecadores, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque a morte de Jesus na cruz quebrou o poder do pecado. Mas a morte de Jesus também nos dá mais uma coisa: a presença do pecado será eliminada em determinado momento. Um dia lá no céu, todos os que seguem a Jesus, quando estivermos lá no céu, não haverá mais pecado. A custosa graça que Deus oferece mudará tudo na sua vida. Você apenas tem que recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Na justificação, nós fomos libertos da condenação do pecado. Na santificação, somos libertos do poder do pecado. E na glorificação, seremos livres da presença do pecado. Isso é graça, só a graça, nada mais. Concluo com uma frase de Tim Keller, pastor norte-americano, presbiteriano. Ele diz assim, preste bastante atenção: Deus nos vê como nós somos, nos ama como nós somos e nos aceita como nós somos, mas por sua graça Ele não nos deixa como nós somos. Isso é graça, só a graça, nada mais, nada mais. Portanto, meu irmão, rapidamente, você foi salvo pela graça, você é perdoado pela graça, você é sustentado pela graça, você é curado pela graça, você é liberto pela graça, você recebe dons e talentos pela graça, você é usado pela graça, você tem segurança da sua salvação através da graça, você é transformado pela graça e você tem sido amadurecido pela graça. Louvado seja Deus pela sua graça, só a graça, nada mais. Bendito seja o nome do Senhor.